Senhor, meu Deus, meu Pai amado querido, na glória da presença, não venha ser o Senhor, mas venha ser o Senhor, deixa a sua palavra, Senhor, que está em direção ao nosso coração, nosso coração, dos familiares. Amém. Glória a Deus. Está com a palavra. Agradeço a todos pela paz do Senhor Jesus, uma alegria estar aqui novamente, né? Agradecer primeiro a Jesus e agradecer também a confiança da nossa irmã Margarida. Abraço também a nossa irmã pastora Maria Emília, né? Estamos sentindo falta dela aí, mas agradecer o carinho dela também pela confiança dela, agradecer os irmãos também, e primeiramente Jesus, né? Aleluia. Jesus que é autor de toda a nossa bênção, de toda a nossa fortaleza, né? Esse tema aqui é um tema interessante, que entra a nossa família e entra nós. A palavra de Deus fala que nós somos templos do Espírito Santo. Essa semana nós tivemos a minha esposa orando esse texto, nós estivemos lendo esse texto umas 3 vezes. É o texto de 2 capítulos só, um dos menores textos da Bíblia, é o capítulo de Ageu, né? Ageu, capítulo 1, no versículo 7. Interessante que esse texto tem muitas revelações. Tem muitas formas de você interpretar o texto na revelação do Senhor. O que Ele quer falar nessa noite, vai falar nessa noite contigo, né? O Senhor Jesus já sabia quantas pessoas estariam aqui, quem estaria aqui e por que motivo estavam aqui. Eu particularmente não sei o motivo que você está aqui. Tenho certeza que você foi movido pelo Espírito Santo para estar aqui. Aquelas pessoas que de repente não estão aqui vão receber do Senhor uma bênção também através, né, de você que vai para a sua casa, vai receber aqui o alimento e você vai levar esse alimento para a sua casa, o alimento espiritual, né? Então esse texto aqui fala em Ageu, capítulo 1, versículo 7, diz assim: farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, irmão, desse texto aqui, que fala de Ageu, né? Interessante que Ageu, ele era um profeta, né? Ele era um profeta judeu que viveu durante a reconstrução do segundo templo. Interessante que ele foi um motivador para a reconstrução novamente de Jerusalém. Interessante que ele foi um dos ajudantes que ajudaram a construir o templo. Claro que ele sozinho não podia construir esse templo, tinha que ter pessoas para ajudar a construir esse templo, milhares de pessoas. Só que as pessoas estavam desanimadas, porque o rei Nabucodonosor, por sua vez, ele estava de olho em Jerusalém, querendo pegar tudo que era de ouro, tudo que era de valor em Jerusalém. Então Nabucodonosor, ele com seu exército invadiu Jerusalém, como os irmãos sabem na palavra, e veio, destruiu tudo, mandou queimar tudo, e as pessoas que estavam em Jerusalém foram ali resgatadas e foram levadas para a Babilônia, né? Presas na Babilônia, foram cativos ali na Babilônia. Uma pergunta eu faço para os irmãos nessa noite aqui. O Espírito Santo manda falar para os irmãos, perguntar aos irmãos. Se você entrou nessa noite desanimado, se muitas vezes você falar, Jesus não está ouvindo a minha oração, Jesus não está ouvindo a minha súplica, Jesus, ele se esqueceu de mim, ele não tem ouvido a minha voz, ele está aqui para reconstruir a Jerusalém. A Jerusalém aqui significa a sua casa. Então ele nessa noite quer reconstruir a sua casa. Quando fala aqui de reconstruir o templo, aí já vem
a nossa parte do corpo, o corpo no espírito, porque o templo fala do corpo. A palavra fala que nós somos templos do Espírito Santo, como eu falei antes. Interessante que Jesus ele quer reconstruir nessa noite de Jerusalém, que é a sua casa, reconstruir os muros, que fala da proteção ao redor da sua casa, e também quer reconstruir o templo, que é o nosso corpo espiritual. Ageu aqui tipifica Jesus. Ele está te motivando novamente a estar na presença dele. Se você entrou nessa noite desmotivado, entrou nessa noite desanimado, Jesus ele está te fortalecendo. Aleluia! Glória a Deus. Jesus está te levantando novamente. Se a tua casa, o teu lar, você acha que está sendo destruído, ele vai reconstruir como reconstruiu Jerusalém. Amém. Ageu aqui ele tipifica Jesus, porque o Espírito Santo de Jesus ele indicou Ageu para novamente reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo que era de Salomão, também foi destruído. O interessante aqui desse texto, tudo aqui, que fala exatamente aqui da primeira casa, como ele fala, né? A glória da primeira casa. Quando fala a glória da primeira casa aqui, significa a antiga aliança que você tem com Deus. Fala do tempo físico, fala de um sacrifício. Então, se você, quando conheceu Jesus pela primeira vez, fala a primeira casa, saiba que Jesus está te dando a oportunidade na segunda casa. A glória da primeira casa, Amém. A glória é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Jesus ele não mudou. Nós podemos mudar de lugar, podemos mudar de igreja, podemos mudar de casa, podemos mudar até de caráter, mas de Jesus ele não muda, ele sempre será o mesmo Deus todos os dias, a todo momento. Interessante aqui que a palavra Ageu significa festivo. Nessa noite é uma noite de festa. Já mas tem poucas pessoas na igreja hoje, a igreja podia estar cheia hoje, mas você vai olhar para as pessoas que não vieram, porque a palavra fala que a salvação é individual. Mas Jesus está aqui, a palavra de Deus fala que eu tiver 1, 2, 3 em meu nome, eu estarei presente. Jesus está presente nesse lugar. Glória a Deus. Durante os louvores eu sempre falo que quando eu chego aqui eu sinto a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu sempre sinto, porque eu pedi a Jesus, Senhor, eu queria que você me dê, eu pedi um dom, Senhor, o Senhor me dê um dom. De onde eu tiver a igreja, vou entrar, o Senhor possa me fazer sentir a tua presença. Aleluia. E Ele me deu esse dom. Em todo lugar que eu entro, eu sinto a presença do Senhor Jesus. Não importa se tiver 1, 2, 3, 4, 7, a presença de Jesus é a mesma coisa. Então aqui fala da glória da primeira casa. Só que a segunda casa, a glória dela será maior que a primeira, como diz o texto aqui. Amém. Não é porque tem muitas vezes poucas pessoas na igreja que a segunda casa não tem a glória de Deus. Tem, claro que tem. A primeira também tem. Só que tem duas situações aqui que o texto fala. Interessante aqui que quando fala de destruição, é a pessoa saindo da presença do Senhor, é uma destruição. Quando fala aqui de construção, é a pessoa voltando para Jesus novamente, voltando para a casa do Senhor. O interessante, irmãos, também dessa palavra aqui, que eu não tinha uma direção. Tinha, claro, né, o tema, né, que foi dado para nós fazer um tema, só que eu não tinha a direção de como eu falaria nessa palavra aqui. Porque uma palavra, não é que é difícil de falar, né, é difícil de trazer essa palavra, não é que seja difícil, mas na revelação tem muitos detalhes nessa palavra. O interessante é que eu não sabia, eu orei o Senhor durante, né, dei com minha esposa ali, pedindo ao Senhor uma direção de como estabelecer, como explicar essa palavra. E pela manhã hoje eu recebi um WhatsApp de um pastor, ele chama Pastor Wellington, né, Caetano, ele é cantor, compositor. Vou estar até fazendo uma live com ele amanhã no Instagram, ao vivo amanhã, entrevistando ele. E ele falou, meu irmão, vai ser um prazer participar da live com você e tudo. Ele falou, e uma frase que ele falou eu achei interessante. Ele colocou assim: eu estou mudando a igreja para um lugar novo também. Achei interessante essa frase que ele falou. Estou mudando a igreja para um lugar novo também.
E quando fala mudando a igreja para um lugar novo também, eu lembro aqui desse texto. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém, Jesus. Glória a E eu Deus. comentei isso com ele pelo WhatsApp, pela manhã, era mais 7h30 da manhã, mais ou menos por aí. Ele mandou mensagem para mim. Eu comentei isso com ele pelo WhatsApp. Olha, pastor, que coisa legal, coisa benção de Deus. Vou trazer uma palavra hoje lá, na casa de oração, hoje à noite. Interessante que o Senhor, através do Senhor, falando essa frase, o Senhor me deu uma direção de que eu tinha que falar na palavra. Já que eu tinha um tema, mas não sabia como eu falar na palavra. E o Senhor colocou aqui, mudando a igreja para um lugar novo também. Então eu lembrei Glória a Deus. que a glória da segunda casa é maior que a primeira. E quando ele falou que mudando de igreja, eu sei que estava na glória da primeira casa. E o lugar novo aqui, eu lembrei que é a glória da segunda casa. Amém. Então o Senhor Jesus me deu a direção através desse pastor que me deu um bom dia hoje, né? Uma bênção de Deus aí. Interessante que falando aqui de Jerusalém novamente, Jerusalém, ele tinha muitos valores dentro de Jerusalém, ele tinha muito valor. O valor maior que Jerusalém tinha ali era a arca. E o que tinha dentro dessa arca? Tinha os 10 mandamentos, tinha o vaso com maná e tinha também a vara de Arão. Olha só que riquezas foram retiradas de Jerusalém. E em Jerusalém, irmãos, a nossa casa. Não deixe o adversário tirar o que você tem mais de valoroso na sua casa, que é a sua fé, a sua comunhão e o seu amor entre família. Que você não deixe o adversário, que é tipificado por rei Nabucodonosor, tirar a sua bênção. Então aqui o texto fala então da arca da aliança. Mais uma vez, tinha o maná, os 10 mandamentos e a vara de Arão. O maná aqui é o alimento que você recebe todos os dias dentro da igreja, dentro da sua casa. Amém. O alimento familiar fala da dependência de Deus, porque o povo no deserto dependia de Deus para se alimentar. E nós também dependemos de Deus para receber todo dia esse alimento. O alimento espiritual. Interessante também que fala aqui da obediência à sua família. Obediência à sua esposa, a obediência ao seu marido. Hoje, infelizmente, muitos casamentos estão sendo desfeitos. Muitos relacionamentos estão sendo apagados. Muitas famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque a família, ela não ora. Muitas vezes não ora. Muitas vezes a família, ela não lê a palavra. Muitas vezes a família não vão na igreja, buscar a igreja, vão orar ao Senhor. Muitas vezes o casal não tem costume de orar juntos dentro do seu lar. E isso que acontece tipifica o quê? Nabucodonosor entrar na sua casa e querer roubar tudo que tem na sua casa de valor, que a sua casa é a verdadeira Jerusalém. Amém. Jerusalém fala, a palavra Jerusalém fala um local de paz. Então que a sua família seja um local de paz. Amém. Que a sua família seja uma Jerusalém celestial. Glória a Deus. Que não deixe ninguém entrar, roubar nada de valor, como roubou em Jerusalém lá, tudo que foi roubado lá. E interessante que fala também que foi roubada também a vara de Arão. A vara de Arão fala ali da confiança em Deus, fala ali da proteção do Senhor, fala da direção do Espírito Santo te dá todos os dias na sua casa. Interessante que a vara de Arão, ela floresceu. Significa ali, mais uma vez, a obediência e a confiança no Senhor. Então que você possa confiar a cada dia no Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus fala aqui ainda, né, que Jesus manda te falar nessa noite, que você precisa reconstruir o seu templo. Amém. Para a sua Jerusalém, para a sua família ser abençoada por Jesus e por você, você vai ter que reconstruir o seu templo. O templo fala do nosso corpo.
Interessante que aqui o texto fala também, né, que Jesus vai restaurar o seu templo nessa noite. No livro de Esdras, lembra do profeta Ageu, que nesse momento recebe uma informação que Jerusalém seria destruída. Então Ageu recebeu essa informação pelo Espírito Santo que Jerusalém seria destruída. E saiba que Jerusalém, que é o seu lar, não vai ser destruído. Amém, Jesus. Porque Jesus já avisou aos anjos e ao Espírito Santo para te guardar. Guardar a sua família, guardar o seu lar. Interessante que a reconstrução tinha sido interrompida por uma informação semelhante a que Neemias recebeu. Neemias recebeu a informação que estava em grande miséria, porque Jerusalém, depois que foi destruída, passou por uma grande miséria. Muitas pessoas não quiseram mais reconstruir Jerusalém pela segunda vez. Não vamos reconstruir não, porque não vai dar certo. Não temos pessoas gabaritadas para fazer isso. Houve um grande desânimo entre o povo de Jerusalém, que não queria mais reconstruir o templo de Jerusalém, porque está totalmente destruído. Saiba, irmãos, que se sua família estiver destruída, que é Jerusalém, Jesus ela pode reconstruir. Amém. Jesus tem poder para reconstruir sua família, seu lar, seus filhos. Quem sabe tem filho seu aí que estava na igreja e se afastou. Quem sabe tem familiares seus, sobrinhos seus que estavam no caminho do Senhor e se afastaram, e você acha que não tem mais solução, não. Para o povo de Israel também não tinha solução, nem de Jerusalém tinha, porque de Jerusalém estava totalmente destruído. Como é que vamos reconstruir isso tudo? Só que o povo, depois que viu que a Jerusalém, que foi agora da segunda casa, foi construída, eles falaram: não, essa igreja de Jesus não está presente nessa igreja. Porque a primeira casa era muito maior, Jerusalém era muito maior, só que a segunda casa agora ficou pequena, não tinha muito espaço como tinha a primeira casa, porque a primeira casa aqui fala quando Jesus ele entrou, que nessa primeira casa Jesus ele habitou nessa primeira casa. Jesus ele entrou triunfalmente, como fala a palavra ali, ele entrou sobre um burrinho ali, entrou em Jerusalém ali, curou, libertou, salvou, ressuscitou, batizou. Aleluia. Dentro da primeira casa que era Jerusalém. E dessa forma Jesus na segunda casa, Jesus não estava entre aspas, mais presente, não porque Jesus ele veio para cá, para esse mundo, como um homem de carne e osso da primeira casa que é Jerusalém. Só que na segunda casa Jesus estava em espírito. Aleluia. Então, o que acontecer na sua casa, o que acontecer na sua casa, o Espírito do Senhor estará contigo, porque ele falou para os discípulos: vós não estarei órfãos, deixarei um consolador convosco. Aleluia. Interessante que Jesus ele teve a visão que Jerusalém seria destruída, e a palavra de Deus fala que Jesus ele chorou, porque ele não queria ver aquela situação, mas tinha que acontecer aquilo, porque estava no projeto do Pai aquilo acontecer. Aleluia. Então, irmãos, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, você não desanima. Não desanima, continua com Jesus, continua firme, continua vindo aqui na igreja, assistindo os cultos, continua aqui dando força a essa igreja, continue aqui apoiando essa liderança aqui. Continue apoiando o pastor, a missionária. Continue apoiando os irmãos que estão à frente dessa obra, que chamavam de casas estucadas. O que são casas estucadas? O que é isso? Casas estucadas. Até na televisão mostra algumas casas, né, que ficam na beira do rio, né, a água quase entrando. Casa estucada aqui significa ela é feita de madeira e de barro. São casas que são totalmente desprotegidas. Elas não têm proteção. Jerusalém é uma casa totalmente protegida, totalmente ali selada, mas ali o adversário soube entrar naquela Jerusalém e soube tirar tudo que estava lá. Então que a sua casa não seja uma casa aparentemente protegida, mas seja totalmente protegida. Então quando fala dessa casa e fala do templo, fala da aparência também, porque muitas pessoas têm aparência, olha, glória a Deus, glorifica a Deus, é batizado pelo Espírito Santo, é batizada nas águas, vai na igreja, vem no culto, mas chega em casa, não é aquela pessoa mais.
briga dentro de casa, discute dentro de casa. O problema, irmãos, não é só discussão. A dificuldade também vem dos vizinhos também, que ficam assistindo aquela situação. Ele não é da igreja lá tal, ele não é crente. Quer dizer, o adversário gosta também de nos envergonhar. Então, irmão, a palavra não é minha, a palavra do Espírito Santo. A minha é minha. Interessante que fala aqui, os dois elementos são representativos da vida do homem. É o barro e a madeira. A madeira aqui fala do homem. Fala do homem querendo fazer da maneira dele. Muitas pessoas hoje querem seguir a Jesus na maneira dele. Não querem ser guiados pelo Espírito Santo. Não, eu consigo sem Jesus resolver meus problemas. Não consegue. Se com Jesus a luta já é grande, imagine sem Jesus como vai ser isso. Deus. Você acha que sair da presença de Deus vai resolver o seu problema? Não vai. O adversário já está pronto para poder, como diz a palavra, né? Ele te pegar. E você será uma presa fácil se você quiser misericórdia, sair da presença do Senhor Jesus. E muitos daqueles que falaram que a segunda casa não era uma casa de bênçãos, depois eles viram que Jesus estava presente lá no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Não é porque, irmãos, a igreja é pequena que Jesus não está lá. Que muitas pessoas, muitas vezes, elas olham muito a aparência da igreja. Não, vou entrar naquela igreja lá não. Só tem 3 pessoas, Jesus não está lá não. Aí vai num templo grandioso, grande, com 200, 500, 1000 pessoas. Não, lá Jesus está presente. Lá eu vou entrar. Lá, ó, como é que tem gente lá? Ah, Jesus está presente lá. É o que está falando, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então muitas pessoas hoje estão olhando a igreja pela aparência externa, não estão olhando a aparência da igreja interna. Porque Jesus, o homem não os olha por fora, mas Jesus nos olha por dentro.